gente vai dar uma olhada num procedimento que, sabe, parece super rotineiro na indústria, a manutenção de um transmissor de pressão diferencial. Mas, e se um único passo fora da ordem pudesse causar uma falha gigantesca? Vamos descobrir por que a sequência certa para girar as válvulas é tão, mas tão importante? Olha só, a gente está num ambiente industrial onde a pressão é uma força constante, poderosa. Isso aqui não é um servicinho qualquer, não. É um procedimento que exige muita precisão, onde a ordem das coisas é tudo. Como dá para ver, o nosso transmissor está conectado ali no processo por um conjunto de válvulas, que a gente chama de manifold. É ele que permite isolar o equipamento com segurança. E um erro bem aí pode sair muito, muito caro. Para a gente entender de verdade o peso dessa sequência, primeiro a gente precisa conhecer o campo de jogo. Estamos de olho na pressão de um trocador de calor, um equipamento-chave que, troca calor entre fluidos. As pressões aqui são bem altas, e é por isso que cada detalhe conta. No lado de entrada do trocador de calor, a pressão do processo é de 60 bar. Para se ter uma ideia, isso é quase 30 vezes a pressão de um pneu de carro. É uma força e tanto, que exige muito respeito e cuidado no manuseio. Depois de passar pelo trocador de calor, a pressão dá uma leve caída, vai para 58 bar lá na saída. E essa queda de pressão não é à toa, viu? Ela é um sinal de como o sistema está funcionando. E é justamente essa pequena diferença que o nosso instrumento foi criado para detectar. Então aqui está o ponto central de tudo. O trabalho desse instrumento de precisão é medir essa diferença, que parece sutil, mas é constante, de 2 bar. Toda a engenharia dele, o diafragma super delicado que tem lá dentro, a calibração, tudo otimizado para trabalhar nessa faixa. Guardem bem esse número, 2 bar. Agora que a gente já entendeu o sistema, vamos ver o jeito certo de fazer as coisas. Como é que a gente isola e remove esse instrumento do processo com total segurança para fazer uma manutenção? Pois é, existe uma sequência pensada para proteger tanto o equipamento quanto o técnico. A sequência correta é toda sobre controle e segurança. Primeiro passo, a gente abre a válvula de equalização. Isso é fundamental porque conecta os dois lados do sensor, garantindo que a pressão fique igualzinha dos dois lados. Segundo passo, com a pressão equalizada, aí sim a gente fecha as válvulas de bloqueio. Pronto, o transmissor está completamente isolado do processo. E por último, o terceiro passo, a gente abre com cuidado a válvula de alívio, para liberar qualquer pressão que tenha ficado presa ali. O instrumento fica zerado, seguro para ser removido. Ok, manutenção terminada. Agora, a gente precisa colocar o transmissor de volta em operação. E, como já devem imaginar, a sequência para colocar ele de volta no processo é tão crítica quanto a para tirar. Fazer isso do jeito certo é o que garante que o equipamento vai continuar funcionando bem e com precisão. Vamos seguir a lógica aqui passo a passo. Primeiro, a gente checa se a válvula de alívio está fechada. Segundo, a válvula de equalização continua aberta. Pensem nela como nosso escudo protetor. Terceiro, a gente abre bem devagar a válvula do lado de alta pressão, deixando a pressão encher os dois lados do sensor ao mesmo tempo. Quarto passo, abre a válvula do lado de baixa. Agora o instrumento está totalmente pressurizado, mas importante, sem diferença de pressão. E só então, no quinto e último passo, a gente fecha a válvula de equalização. É só nesse momento que o instrumento começa a medir a diferença real de 2 bar. Essa tabela aqui resume tudo perfeitamente. Repara só, com a válvula de equalização aberta, a pressão diferencial fica cravada em 0, mesmo quando os lados de alta e baixa já estão com 60 bar. O diafragma sensível do sensor fica totalmente protegido de qualquer tranco. O instrumento é pressurizado de forma suave, como deve ser. Bom, até agora vimos o caminho certo, o livro de regras. Mas o que acontece quando alguém decide pegar um atalho? Vamos analisar o procedimento incorreto e as consequências que, podem ser desastrosas. Imagina a cena, um técnico com pressa, talvez no fim do turno, pensando em ir para casa. Ele decide inverter a ordem dos passos. Pensa, qual a diferença? Como a gente vai ver agora, a diferença é gigantesca. O erro fatal acontece logo no segundo passo. Presta atenção. A válvula de equalização, o nosso escudo protetor, é fechada antes da hora. Com ela fechada, os dois lados do sensor ficam completamente isolados um do outro, totalmente vulneráveis para o que vem a seguir. E aqui está a consequência, imediata e brutal. No momento em que a válvula de baixa pressão é aberta, um lado do sensor, que estava em 0 bar, é atingido de uma vez só por 58 bar de pressão. O outro lado continua em 0. O resultado é um choque, uma pancada de pressão diferencial de 58 bar direto no diafragma. E é exatamente aqui que a gente entende por que
a sequência importa tanto. A diferença entre o procedimento certo e o errado é a diferença entre um instrumento funcionando perfeitamente e um equipamento que pode ter sido danificado para sempre. Uma pressão diferencial de 58 bar é um golpe violentíssimo para um sensor que foi projetado para medir com delicadeza uma diferença de apenas 2 bar. Esse pico de pressão pode esticar o diafragma do sensor de forma permanente, danificando o equipamento sem chance de conserto e jogando toda a calibração dele no lixo. O contraste aqui é absurdo. Na sequência incorreta, o instrumento leva uma pancada de pressão 29 vezes maior do que aquela que ele foi feito para medir no dia a dia. É um evento catastrófico para um equipamento de precisão como esse. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, a sequência correta protege o equipamento de um prejuízo enorme. Segundo, ela garante a precisão das medições, o que é vital para o controle do processo. E terceiro, protege a segurança de quem está operando. A regra de ouro é simples. Sempre equilibre a pressão antes de colocar o instrumento em contato com o processo. Esse exemplo deixa muito claro como uma pequena mudança num procedimento que parece bobo, de rotina, pode ter um impacto gigantesco. E isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Quais outras tarefas que a gente considera padrão no nosso dia a dia poderiam se beneficiar de uma revisão, de um olhar mais atento, para garantir que estamos fazendo tudo do jeito mais seguro e eficiente possível?